Bom dia, bom dia, bom dia. Começamos com Mozart hoje. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo dominado. Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Vendo os furos na minha cortina que a gente vai consertar, vai dar certo. Vamos lá? Mais de 20 pessoas. Vamos nessa. Alexa, pare. Vou tentar começar com esse quórum, as lives de segunda. Bem, gente, esse é o Boletim ADN. Basicamente, a gente vai comentar algumas notícias e eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, tudo bem? Toda segunda-feira, 7 da manhã, a gente faz esse boletim. Como a gente está fazendo várias postagens patrocinadas, sei que tem muita gente nova. Eu sou Adalberto, sou procurador da República aqui no Ceará, já fui aprovado em mais de 10 concursos, como vocês devem ter visto na bio. E ajudo gente a ser aprovada. Tá? É basicamente esse o resumo. Tá bem? Só abrindo aqui a pauta pra gente ver. Quem é que estava no concurso da PC Bahia ontem? Que a prova foi suspensa? Alguém aqui estava? Querem fofocar? Mandem fofocas. Uns 50 mil perfis publicaram, né? Não adianta publicar e não fazer nada depois. Deixa eu ver aqui a nossa pauta. As notícias são basicamente: TJ Pernambuco lançou edital. Imagino que todo mundo que faça concurso para a área de magistratura deva estar ciente. Era um concurso muito aguardado, tá? Era um concurso muito aguardado e 30 vagas, deve chamar mais gente, FGV. Qual a vantagem de ser FGV, galera? Lembrem que quem estuda para magistratura, vocês vão lembrar que a gente já teve TJ Amapá, que foi FGV, no começo do ano. E tivemos, e vamos ter, na verdade, TJ Santa Catarina. Então, provas com mesma banca e da mesma carreira, você aproveita muito para identificar a deficiência. Às vezes, a prova é da mesma carreira, mas tem as bancas são diferentes e a abordagem é diferente. Acontece muito isso com prova de tribunais, tá? Sei lá, o tribunal é TRT. Aí um TRT é FGV, o outro é FCC, o outro é CESP. Há bastante diferença entre a abordagem das bancas, apesar de a FGV ser mais parecido com a FCC, sendo que aí a pessoa não consegue identificar tão bem. Por exemplo, português na FGV é muito complicado, e aí a pessoa vai muito mal em português. Aí vai fazer a prova da FCC e vai muito bem em português. Aí a pessoa, porra, mas como é que eu identifico deficiência e tal? Porque a banca era diferente. Então, quando a banca é igual, aproveitem as provas. Saiu o edital, façam a prova do TJ Amapá, verifiquem se é deficiente e aí você consegue bolar bem o seu estudo, tá bem? Primeira notícia. Segunda, TRT 14, Rondônia e Acre assinam contrato com a FCC em 21/7. Assinatura de contrato, mais uma prova TRT que tá despencando, né, galera? Se liga, todo mundo falando, não vai ter prova de TRT, não vai ter prova de TRT, agora tá despencando e o pessoal não estudou. Então se liguem. Bom dia a quem acordou agora, hein? Inclusive eu. TRT Maranhão assinou o contrato com a FGV e a PGE Roraima tem comissão formada, né? Comissão formada a gente sabe que não é um indicativo tão próximo, mas tá andando. O importante é que tá andando. E, inclusive, concursos de procuradoria, tem muito concurso andando. Vantagens de concurso de procuradoria, gente. A principal vantagem em relação aos demais:
Qual é? Vamos ver se vocês estão acordados. Qual é a principal vantagem de concurso de procuradoria em relação aos demais, pessoal? Vocês só veem as desvantagens. Qual é a principal vantagem? Gente, qual é, para quem estudou para procuradoria, qual é a principal vantagem de concursos de procuradoria em relação aos demais? Qual é, galera? Vocês estão com sono também ainda, é? Ninguém consegue deduzir, gente. Principal vantagem de concurso de procurador em relação aos demais. Qual é? Ninguém quer nem tentar. Ninguém quer nem tentar lotação, não. Não? Não. Advogado. Não, porque se você considerar advogar uma boa... Mas tudo bem, eu vou aceitar o advogar. Vou aceitar advogar. Porém, não é a principal vantagem que eu queria falar. A principal vantagem é que tem muitos. Tem muitos, gente. Grande parte não precisa de prática jurídica, mas outros também não precisam, né? A questão é que tem muito concurso. Se você parar para pensar, a gente tem 3 concursos federais, 27 estaduais, 26 estados mais o DF. Se você parar para pensar só nas capitais, que tem lotações interessantes porque é capital, são mais 26, tá? As capitais dos estados. Porém, tem um monte de cidade grande que paga bem. Então, tem PGM Campinas, que eu lembro que quando eu fiz, pagava muito bem. Não, eu não fiz. Quem fez foi uma aluna minha, bem no começo da orientação, que ela quase passa. PGM Campinas, as PGMs dessas cidades grandes de São Paulo, todas elas pagam bem, a maioria. E se você somar, dá muito mais do que as demais carreiras. Delegado, tem um monte, mas só tem dos estados e do DF. Defensoria dos estados e federal, né? Estados, DF e federal. Então, quando você para pensar, é muito mais concurso, né? Então, e tem várias matérias em comum. E ainda falaram outras vantagens, né? A advocacia eu não consideraria, né? Mas também tem gente que considera para manter o escritório e tudo mais. A parte de teletrabalho nem tanto assim, tá? Não necessariamente tem. Mas é isso, até porque as outras têm também. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma notícia aqui pra gente comentar outras coisinhas importantes e tirar as dúvidas de vocês. Já falei do TJP, Não, era isso. As notícias não saiu nada muito relevante essa semana, não. Uma coisa que eu coloquei também pra gente jogar pra vocês. A prova do TJ Maranhão foi semana passada. Prova do TJ Maranhão. Estão considerando corte em 67. 67. Significa que a prova foi muitíssimo difícil, né, gente? Vocês lembram que eu já falei isso em algumas lives, mas eu vou repetir porque eu sou repetitivo mesmo. A nota de corte não tem a ver com o momento momento, digamos, que os concursos estão passando de um modo geral. Eu lembro que tem uma postagem que eu às vezes republico que fala que é para desconsiderar a nota absoluta. Desconsidere notas absolutas. Porque, por exemplo, você falar a seguinte frase: eu não saio da casa dos 60 pontos, é uma frase que não faz sentido. Tudo bem? Você falar a frase eu não saio da casa dos 60 pontos é uma frase que não faz sentido. Por quê? Porque depende do nível de dificuldade. Tem gente que não sai da casa dos 60 pontos e vai passar no TJ Maranhão. E aí? E tem gente que já estava fazendo a casa de 70 pontos toda a prova e não vai passar porque fez 60 nessa.
Tudo bem? Então, essa frase não faz sentido. Você não fala isso daí. Você não usa pra nada, tá? O que é que faz sentido? Eu não consigo ultrapassar os 5 pontos do corte. Então, por exemplo, na prova que o corte foi 80, ele fez 75. Na prova que o corte foi 67, como a prova do TJ Maranhão, ela fez 62. Na prova que o corte foi 88, como na PGE Paraíba, ela fez 82. Não consegue passar os 5 pontos. Mas perceba, a nota foi 62, depois a nota foi 72, depois a nota foi 82. Ele passou em todas. Aliás, ele passou em 2 delas. Tá? Então, muito cuidado com esses danos do corte. Ah, professor, mas as pessoas estão... É muito mais difícil passar hoje em dia. Já falei isso, existe isso. Cada época vão ter as pessoas bem qualificadas, vão ter as pessoas medianamente qualificadas que vão ficar boas, vão ter as pessoas que não vão passar. Toda época é assim. Por isso que é interessante você fazer um comparativo com o corte, que o corte é a métrica atual. Tá? Simulado antigo é bom, simulado de prova antiga é bom para identificar a deficiência. Para considerar o corte não é tão legal assim. Por quê? Porque você não vai estar considerando seus concorrentes atuais. Tá bem? Simulado com questão inédita é bom? Não é bom nem para identificar concorrente, porque é um universo muito pequeno que faz, nem para identificar nível de dificuldade, que a grande maioria não vem. A grande maioria não vai vir, né? Porque a pessoa que criou aquela questão, ela não sabe como quem vai responder vai recepcionar isso. Então, simulado de questão inédita, o máximo que vai te ajudar é para pegar o comentário, porque ele deve ser comentado. Se ele não for comentado, ele não vai servir para nada. Se ele for comentado, ele vai te servir para aumentar o seu conhecimento. Mas isso não é a função do simulado. Isso é o modo como eu defendo, tá, gente? A função do simulado é fazer você identificar a deficiência e se comparar para ver como está o seu nível, para você decidir se é bom viajar, se já é bom se inscrever nos concursos e tudo mais, tá bem? Então o simulado ele tem essas duas funções, além de treinar a prova e tal, a prova na realidade. O simulado de questões inéditas, ele não ajuda em nada disso, tá? Ele não te ajuda a definir, porque muitas vezes, se ele vem com ranking, vai ser um ranking muito limitado. Se ele vem sem ranking, pior ainda. Ele não vai te ajudar a definir, identificar a deficiência. Por quê? Porque você não sabe se as pessoas que fizeram aquela prova vão considerar a questão fácil ou difícil, que é isso que determina a deficiência. Tá bem? Então, no máximo, eles vão te servir para aumentar conhecimento, mas isso as questões feitas no que concurso também fazem. Então, se ligue, você paga mais caro e não... E acabou meu café. E não te ajuda para o que realmente é importante. A exceção, Adalberto, tá? Simulado de legislação local. É uma exceção boa. Por que o simulado de legislação local é uma exceção boa? Porque não existem questões dela, né? Então, por exemplo, PGDF. Caiu muito a legislação local. PGM, a gente falou de PGM, né? PGM Teresina. Caiu muito a legislação local. Então, esse tipo de simulado que fizeram sobre a legislação local é interessante. Agora, você que faz prova para magistratura, para MP, delegado e tal, a cobrança da legislação local é muito pequena. Ah, professor, caiu muito no TJ Maranhão. Mas, poxa, é exceção, né, gente? É exceção que confirma a regra. Quem faz prova de legislação local, acho que só o TJ Paraná que tem uma cobrança também um pouquinho maior de legislação local. Mas o resto não cobra tanto assim. Não é tão rápido. Você se mata de fazer um monte de questão local para cair 2, 3 questões, tá? Então, se liguem nisso. Qual vai ser outro material bom? Eu falei de legislação local. Vamos ver se vocês estão pegando. Para o pessoal de magistratura, qual vai ser outra exceção que boa para vocês utilizarem de simulado de questões inéditas? Já viram a minha caneca do Darth Vader? Cadê? Qual é, gente?
Outra sessão, quem vai fazer? Ó, dê a dica, prova de magistratura, quem é? Qual simulado vai ajudar vocês? Monitoria não tem pra nada. Se você querer falar mentoria, a gente não faz, porque o nome não é mentoria. É o nosso curso do método ADM, tá? E a gente tem a consultoria, que é um acompanhamento personalizado, que eu não faço também, mas a gente tem muitos professores que fazem. Gente, para a magistratura é o simulado de questões inéditas de humanística, tudo bem? Simulado de humanística é interessante. Agora, também para vocês se ligarem que, às vezes, o curso coloca muito difícil. E a prova pode vir fácil. Mas vai, pelo menos, te ajudar a melhorar o teu conhecimento. Muito bem. Chegou agora a sua resposta. Estudos para magistratura. Tá com um lag gigantesco, hoje de manhã. Estudos para magistratura, falou humanística, é isso mesmo. Então, os simulados de questões inéditas, quando se trata de questão de legislação local e de humanística para magistratura, podem ser legais. Tudo bem, gente? Então, se liguem nesse negócio aí da nota de corte. Vamos comentar agora, que não sei se vai dar tempo de sair, o lance do delegado da PC Bahia, tá? Eu vou fazer algumas considerações que não vão ser a maioria do que vocês viram nas redes sociais, que muita gente compartilha, né, pra ter aquele lance dos comentários, aí joga concurso suspenso, tal, o pessoal dá as reclamações lá, que no final não vai adiantar de nada, tá? Enquanto não houver lei, e para quem que tem que pedir lei? Para quem pode fazer lei, deputados e tal, não tem ninguém que represente os concurseiros lá em Brasília e tudo mais, não tem ninguém com essa pauta, o público concurseiro é pequeno, tem que ter uma lei regulamentando, responsabilizando banca, responsabilizando os governos que fazem, responsabilizando quem deve ser responsabilizado. Se não houver lei, como é que o juiz vai julgar? Aí vai ser caso a caso, casuístico. Então não existe isso. Reclamem, mas reclamem para quem tem algum poder para mudar isso e não ficar só reclamando em rede social, porque só vai atrapalhar, tá bem? Segunda coisa, isso aqui para quem teve a prova suspensa, mas vale para todos os outros que eventualmente vão ter as provas suspensas por qualquer motivo. Hoje está ficando mais fácil. Na minha época quase não tinha, gente. Na época que eu fazia concurso, fiz concurso em 2015. Quase não tinha concurso suspenso. Tem a ver com a informação, que hoje está bem mais rápida? Tem. Mas também tem a ver com a ruindade das bancas, né? Bizarro. Eu vi o motivo lá da PC Bahia. Foi um motivo ridículo, convenhamos, né? Ia ter uma maratona na cidade, mudaram os candidatos de local, avisaram ostensivamente, aí foram entregar a prova e entregaram inverso. Pelo amor de Deus, né? Aí ser burro assim em outro canto, meu irmão. Tem que ter concurso para participar da banca de concurso. Porque isso é uma questão de lógica. Tá? Questão de lógica. Mas o que acontece é o seguinte. Vocês não podem se deixar levar pela maioria que está revoltada, tudo mais, e que para de estudar. A galera parece que liga e aí, agora encontrei um motivo para reclamar. Galera, é aí que se diferencia o pessoal que passa dos que ficam chorando, tá bem? Vai acontecer, aconteceu. O que é que você pode fazer a respeito agora? Nada. Você é congressista? Você é deputado? Entrou até um vereador aqui, mas de repente o vereador ajuda, né? Mas, deputado, senador, não pode fazer nada. Você vai voltar e vai estudar. Todo mundo sofreu a mesma coisa. Não foi uma coisa injusta para 1, 2, 3 fevereiro. Todo mundo teve a prova suspensa. Então, volta e padrão. Volta pro estudo. Se eles divulgaram o gabarito, que eu acho que não divulgaram, né? Pega a prova. Se alguém saiu com prova, também não sei se alguém tiver feito aqui e entrou. Me disse saiu com prova. Vai corrigir a prova inteira. Vê o que você tinha marcado. Mas faça o que você pode fazer. Tá bem? Não se deixem levar pela galera. Não se deixem levar pela galera. Tudo bem? Mais um comentário aqui sobre o MP Sergipe. Vi comentários de alguns alunos nossos falando que cobraram muito direitos humanos. Virou prova de defensoria.
Rapaz, ó, é o seguinte, a gente tem eu não vou me alongar muito nisso não, porque depois vão dizer que eu tô fazendo... Enfim, a gente tem nos MPs, na defensoria, na magistratura, quem gosta de fazer prova tem uma tendência a cobrar muito matérias progressistas, digamos assim. E vocês me acompanham há algum tempo, sabem que eu sou mais conservador. São ideologias, né? E aí eles confundem o jeito deles pensarem e colocam na prova. A minha banca do MPF era quase toda assim, progressista. Cobraram questões sobre correntes do feminismo na minha prova de constitucional e metodologia jurídica. Agora me diz o que é que feminismo tem a ver com direito. Direito, não estou falando direitos não, tá? Direito. Não tem nada a ver com as correntes históricas do feminismo. Então, isso é um tipo de prova que ele acaba, o examinador coloca a ideologia dele para cobrar candidato. O que é que eu respondo para vocês? Você tem que ser técnico. Tem que ser técnico, tá? Você vai falar o que o examinador quer ouvir. Você vai falar o que o examinador quer ouvir. Tá bem? Então, você vai estudar o que o examinador cobra. Se voltar, eu não acredito nisso. Se você voltar se os demais concursos cobrarem direitos humanos pesados, você vai ter que estudar direitos humanos. Eu não acredito que seja uma tendência, tá bem? Mas pode acontecer, tá? Então, assim como humanística, que eu não acredito que deva ser tão cobrado para a magistratura. Se for muito cobrado, você vai ter que estudar humanística. É Maomé que vai até a montanha e não a montanha que vai até Maomé. Você não deve fazer juízo de valor disso. Ai, meu Deus, agora as provas estão cobrando direitos humanos. Não vou mais fazer porque eu sou conservador. Para com isso, galera. Assim como o contrário. Quem tem todo o direito de entrar também. É interessante haver essa pluralidade, tá? Agora as provas estão cobrando muito, de modo muito conservador. Não vou entrar. Não existe isso. Tudo bem? Eu quero fazer para a defensoria, defender os direitos humanos. E as provas da defensoria agora estão cobrando de forma muito conservadora os assuntos. Você estuda do modo como vier. Quando você entrar, você vai, obviamente, se leva experiências de vida para lá e você vai atuar conforme. E conforme a lei também, né? Eu espero. Beleza? Tá. Então, eu realmente não acredito que seja seja costumeiramente cobrado como foi no MP Sergipe. Porém, se vier a ser, estude tal e qual, tá? A gente perguntou do nosso método ADN delegado. Próxima semana é a nossa semana delegado, tá bem? Civil e federal. Então, o método ADN vai ser disponibilizado a partir de quarta-feira. Segunda e terça a gente vai fazer lives direcionadas para o estudo para delegado civil e federal. A gente não vai estudar a base comum, depois vai estudar o de um e de outro, tá? Vão ser cronogramas que vão correr paralelamente, tá bem? Você pode escolher, a depender de como for o seu planejamento. Vai ser bem legal, gente. 1 ano de orientação, tá? Tribunal foram 6 meses. Mas são 4 tribunais. Delegado é 1 ano de orientação sequenciada. Em 1 ano você fica craque. Eu garanto que você fica craque. Até porque teve gente que passou 6 meses e ficou. Imagina 1 ano. Eu acho que vai ficar top. Vamos responder as perguntas, tá bom, gente? Agora, vamos lá. Por que os concursos para técnico são a melhor porta inicial? Eu nunca falei isso, tá? Que são os melhores portas, mas tem 2 motivos que eles são boas portas iniciais. Primeiro, normalmente a pessoa faz concurso para técnico depois que entra na faculdade. Então, ele traz ainda muito conhecimento do colégio. Você ainda está fresco o seu conhecimento em português, raciocínio lógico, informática. Pelo menos deveria ser assim. Se você vai fazer concurso para técnico depois, quando você tem 40 anos, é mais difícil, porque você precisa voltar uns conhecimentos que você não estuda há bastante tempo, né? Então, esse seria o primeiro motivo. O segundo motivo é que normalmente o edital é mais curto do que os demais.
Então, se você pega um edital para técnico, você vai ver que ele é mais curto do que o de analista, do que o de juiz, MP e tudo mais. Se ele é mais curto, você consegue ler mais rapidamente os assuntos mais prioritários nele, repetir e fixar melhor. Tudo bem? É por isso. Mas eu nunca falei que são a melhor, não. Eles são uma boa porta. Para quem se formou agora... Deixa eu ver aqui. Fechei aqui. Não está funcionando. Foi. Para quem se formou agora e quer magistratura do trabalho MPT, se aprofundar em quais matérias? A gente não trabalha com magistratura do trabalho MPT na ADN. Eu não tenho muito conhecimento sobre o concurso, mas eu imagino que, pela lógica, seja trabalho, processo de trabalho, tá? Assim, bem lógico mesmo. Mas eu não sei as demais matérias que são tão relevantes assim. Fique muito bom em trabalho, processo de trabalho. Eu sei que tem constitucional, administrativo, cai penal, processo penal também. Mas o que é que eu faria? Você está pensando agora em magistratura do trabalho MPT. Mas eu já vi alunos que pensavam inicialmente nisso, depois mudaram de ideia. Então, tente construir uma base comum que você possa aproveitar em qualquer concurso, tá? Próxima. Haverá preparação para o TRT-8. TRT-8 é qual? TRT-8... Estado... Eu não sei não, eu sou péssimo. Eu sei que Pará, né? Vai ter, gente. A gente tem preparação para todos os tribunais. Então, tribunal, TRT, TRF, TJ, tal, a gente lança a reta final quando sair edital. E eu tô por fora de edital. A gente falou aqui Falou TRT Maranhão, TRT Rondônia e Acre, TRT 8. Ou se brincar já tá até aberto, mas é o professor Marcelo que é por dentro disso aí, eu sou meio por fora. Tá bem? Próxima pergunta. Quem não fez pode fazer ainda, eu respondo, viu, gente? Professor, alguma dica de um curso preparatório para a defensoria? O nosso, né, galera? O nosso professor Meline Pompeu. A professora Meline é a nossa professora de defensoria. Ela é defensora pública da União. Eu costumo dizer sempre que quem passa na Defensoria Pública da União passa qualquer concurso, né? Porque são 23 matérias, tá? Então ela é a nossa orientadora, ela faz as redes finais de defensoria estadual. E são excelentes. A gente tem gente na consultoria também, que a gente tem o professor Célio, que é defensor público da União também, que orienta. A gente não tem membros nem do MP, nem da magistratura que orientam, tá? Por causa das vedações dos conselhos. Mas a minha dica é o nosso curso. Provas que possuem português, magistratura TJ do Rio Grande do Sul, estudar perto da prova. As provas do Rio Grande do Sul todas cobram português, né? Inclusive carreiras jurídicas. Quando é nesse caso, tem um ou outro estado também que cobra. MP Mato Grosso, por exemplo, cobra bastante português. O que é que eu recomendo nesses casos? Você faz a última prova para definir o seu planejamento, tá? Quando sai o edital, você faz a última prova. Aí você faz a última prova e vê como é que você vai em português. Porque pode ser e eu não sei. Eu não estou do seu lado, eu não sei qual é o seu conhecimento de português. Pode ser que você vá muito bem. Nesses casos, aí eu aconselho a você colocar ali um horáriozinho de questão por semana e tal, para ficar treinando uma hora de questão com o perfil daquela banca ou de um perfil parecido. Se você não tiver bem em português e for relevante, por exemplo, MP Rio Grande do Sul cobra 20 questões de português de 100. Se você não é bom em português, você tem que ficar. Então, aí nesses casos também é um dos únicos casos que eu recomendo cursinho, tá? Um cursinho voltado para aquela prova de português. A MP Rio Grande do Sul deve ter, né? Deve ter cursinho voltado. Então, nesses casos eu recomendo para fazer a prova, porque é muito relevante, né? Agora caiu 5 questões, não sei se é tão relevante assim, eu não faria, tá? Magistratura, são 10 questões, salvo engano, né, no TJ do Rio Grande do Sul. É relativamente relevante, então veja como é que você está em relação às demais matérias, tá bom, gente? Mas assim, se você faz prova para magistratura em geral, não coloca português. Se você faz a prova de uma carreira em geral, você tem que fazer você tem que estar craque
nas matérias que sempre vão cair. Que é a ideia do nosso método, né, gente? Por exemplo, vai ter método em delegado. Eu não coloco estudo de tributário. Professor, mas na prova de delegado Alagoas cai tributário. Na prova de delegado Rondônia agora vai cair tributário. Mas não é uma cobrança relevante nas demais. Pegue todos, você tem que ficar craque. Eu quero que você fique craque no que sempre cai. É melhor você ter 10 horas para estudar. Aí eu coloco para você estudar 8 horas de penal e 2 horas de tributário. Ou eu coloco para você estudar 10 horas de penal e 0 horas de tributário. Qual é a opção que eu coloco para você, gente? Qual a opção que é mais lógica? Qual é, galera? Tem muita gente que vai errar essa pergunta. Não chegou as respostas ainda aqui porque, enfim, tá com lag. Mas quando eu pergunto, eu tenho 10 horas de estudo, eu posso colocar 5, vou mudar fazendo no mesmo sentido. Eu vou colocar 5 horas de penal e 1 hora de tributário, 1 de ambiental, 1 de, sei lá, processo civil, meia hora de financeiro e tudo mais. Não, eu vou estudar 10 horas de penal. Porque penal sempre vai cair na minha prova. E essas outras não obrigatoriamente vão cair. Mas eu estudo para PCDF, vai ter umas coisas diferentes. Fica craque nas em comum com todas. Quando sair o edital, você verifica quando tiver as matérias diferentes. Mas não vai dar tempo. Meu irmão, se você tiver craque nas outras, vai. Se você tiver craque nas outras, vai. Por quê? Porque você vai reduzir o tempo das outras. Você vai reduzir o tempo das outras. E vai aumentar o das matérias que são diferentes. Tudo bem? Então, se liguem. É uma questão de estratégia. Do grego, estratégia. Do latim, estratégia. Então, essa é a dica, tá? Eu vou fazer esse lance agora da caixinha, gente, que é muito mais tranquilo responder por voz do que por texto. Às vezes por texto muita gente não entende. Limitação de caráter, né? Por voz eu acho que a galera se liga mais. Magistratura, treinar a sentença junto com a primeira fase? Não é. Só treina junto com a primeira fase. Se você estiver bem e estiver perto do corte. Você está a 30 questões do corte. Você vai treinar a sentença, galera? Qual é o sentido? Me diz aí. Não tem sentido algum. Agora, com muito cuidado, que vai ter cursinho que vai falar assim: olha, pessoal, tem que treinar junto, porque depois não dá tempo de treinar para a sentença, fica tempo muito aperreado, e aí você não vai passar. Aí presta atenção, tá? Aí você vai fazer, beleza, me segue, né? Não, vou treinar só para a primeira fase. Aí você faz a primeira fase, passa. Faz a primeira fase, passa. Aí realmente tem pouco tempo para treinar para a segunda, e aí você não passa na segunda. Aí o cursinho olha assim e diz: tá vendo? Devia ter treinado para a primeira fase junto com a sentença. Aí se você tiver vendo isso de forma desatenta, você vai acreditar no cursinho. Mas se você usar um pouquinho de lógica, você vai pensar: mas espera aí. Se eu tivesse estudado junto com a primeira fase para a sentença, talvez eu nem tivesse passado nessa primeira fase. Por quê? Porque eu iria dividir as minhas forças. Porque eu concentrei minhas forças na primeira fase, eu cheguei e passei. E agora eu acabei deixando a segunda fase um pouquinho de lado e não passei. Mas qual é a habilidade que eu tenho agora? De passar em primeira fase. O que é que eu vou fazer? Acrescentar o estudo de segunda fase. Na próxima eu passo. Deu para entender? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo para procuradorias, tá? Na época, isso aí o que aconteceu mesmo, fatos reais. Estava fazendo para procuradoria, aí eu fiz a minha primeira prova, só a primeira fase, eu não estava para a segunda. Aí eu fiz a primeira prova que foi, agora eu não vou lembrar, foi algum 2012, 2013, por aí. Não passei. Fiz a segunda, não passei, mas me aproximei do corte nessas duas.
Aí eu fui fazer Procuradoria do Bacen, tá? Bacen, 2014. Fiz a primeira fase, passei na rabada, tá? Passei. Aí fiz a segunda fase. Não passei por 1,5 ponto. Não passei. Porque aí, quando eu passei para a primeira fase, eu passei a estudar para a segunda. Aí não passei na segunda. Aí eu comecei a incluir o estudo da segunda fase no meu estudo regular. Tem como fazer isso. E aí, incluindo no meu estudo regular, eu fui fazer prova da PGM Recife, primeira fase. Prova da PGM Recife, primeira fase. Já começando a estudar para a segunda fase. Por quê? Porque eu estava perto do corte. Eu tinha passado na Procuradoria do Bacen. E aí, fiz a prova da PGM Recife. Passei na primeira fase. Passei na segunda fase. E aí, depois fui fazer PGM São Paulo. Passei muito bem na primeira fase. E na segunda fase eu não passei bem, não por causa desse motivo de não saber, mas por motivo de cobrar um negócio lá que foi bem polêmico. Teve gente que colocou suspensão de segurança, outros que colocaram, que foi o meu caso, e outros que colocaram reclamação, que é uma coisa idiota ser reclamação, mas enfim. Foi essa a resposta aceita pela banca e eu caí pelas tabelas, tá? Então, a ideia é você ficar muito bem no professor. Aí você vai me perguntar, professor, mas e as provas de delegado, como por exemplo, que são no mesmo fim de semana? Nem dá tempo de estudar aquele período. Eu pergunto a vocês, você vai ter a sua prova corrigida se não passar na primeira fase? Não vai ter. Você não vai ter a sua prova corrigida se não passar na primeira fase. Nesses casos, tem que ficar muito bom, tá? Então, é a mesma ideia. Fique muito bom na primeira fase. E aí, se você já estiver bem, você alarga o seu estudo para a segunda. Estuda mais tempo. Se você não estiver bem, você estuda aquele mínimo de tempo para saber pelo menos o que tem que fazer na segunda fase, né? Às vezes tem uma peça, veja a estrutura da peça ali 1 ou 2 semanas antes da prova. Tem que fazer questões, treine um pouquinho de questão. Agora, se você está muito bem na primeira fase, você já começa a estudar para a segunda fase 3, 4 meses antes. Como é que vai ser o nosso método ADM delegado? 6 primeiros meses, estudo para a primeira fase. Nos 6 meses seguintes, a gente vai acrescentando o estudo para a segunda fase. Você vai ficar craque, galera. Craque. Nosso método vai ser top. Top! Outra dica interessante para quem está estudando para a segunda fase. Aumento da periodicidade de questões. Você ficou muito bem na primeira. Isso aí vale para qualquer carreira, tá? Você ficou muito bom na primeira fase. Aí, o que vai acontecer? Para você manter aquele nível em primeira fase, você tem que estudar mais conteúdos aprofundadíssimos ou você tem que fazer mais questões? Para você manter um nível bom em primeira fase, você tem que estudar conteúdos aprofundadíssimos ou você tem que fazer mais questões? O que é que você tem que fazer, galera? Estudar conteúdo. Para você manter o nível de primeira fase, você está sendo aprovado, você tem que aumentar o aprofundamento nas matérias ou fazer mais questões. Mais questões, né? Por quê? Porque você vai revisar o conteúdo todo já visto. Se você tá bom, você vai manter. Você não quer que acontece? Antigamente você tinha um horário para penal lei seca, outro para penal resumos, outro para penal questões. Agora você tira os 2 horários de leitura de questões de lei seca e de resumos e acrescenta um horário para questões. Agora você, ao invés de ter 3 horários para penal, você vai ter 2 horários de questões para penal. Vai sobrar um. O que é que você vai colocar nesse um? Uma matéria que você esteja fraco. E se eu não estiver fraco em nenhuma matéria, se eu estiver com conhecimento equilibrado já? Segunda fase. Vocês estão vendo como tem lógica o estudo para concurso? Eu sempre vou dizer, o estudo para concursos é simples. Você sabe o que fazer. Ele não é fácil. Não confunda o simples com o fácil e o complexo com o difícil, tá? Muita gente tenta vender complexidade para vocês. É um negócio muito complicado. Você tem que estudar pelo meu método 03PK, que é um método que deu certo comigo e com mais 1 milhão de pessoas. Não existe isso. Estudo para concurso é simples, tá, gente? É simples. Porém, não é
fácil, é difícil seguir, tem uma porrada de coisas extras que aparecem que a pessoa tem que saber lidar, tá bem? Antes fosse só conteúdo, né? Antes fosse só conteúdo. Vamos lá, tem mais umas 2 perguntinhas aqui para a gente. Agora eu vou escolher, tá, gente? Para ficar mais. Vou responder rapidamente. Curso de delegado vai ter diferença no federal e estadual? Sim, tá? Vai ter diferença. Federal e estadual. Como estudar ambiental para AGU e PGE? 3 leis. Ambiental para AGU e PGE, 3 leis. 9985, Código Florestal e 6938. E, obviamente, a parte da Constituição. Foco magistratura. Qual bibliografia para constitucional o senhor indica? Caderno sistematizado, PDFs de grandes custos. O que eu não recomendo para você formar base, isso aqui pode ser interessante. Eu não vou responder o que eu recomendo, tá? Eu vou responder o que eu não recomendo você estudar. Cursos de direito constitucional, cursos em geral, por exemplo, curso do José Afonso da Silva, era o livro que eu utilizava na faculdade. O pessoal da faculdade acadêmico não tem sentido, né, gente? Então, cursos eu não recomendo. Manuais, aqui eu vou fazer uma diferença. Há manuais excelentes, tá, gente? Muito bons. O problema dos manuais é que eles são muito grandes. Eles são muito grandes. Então, você quer formar base nas matérias, você não está querendo se aprofundar por hora. Eu estou considerando que você quer formar base. Então, se quer formar base, você precisa de materiais mais curtos para você poder ler e repetir. Ler e repetir, ler e repetir, ler e repetir. E aí, ir melhorando o seu nível. Se pega um material muito grande, você vai demorar muito a ler, consequentemente demorar muito a repetir. E, por sua vez, você vai ficar desmotivado, porque vai demorar muito a passar. Demorar muito. E eu quero que você passe rapidamente. Então, material mais curto para você conseguir desenvolver base. E depois, o material aprofundado para quê? Para consulta. Material, esse assunto eu preciso saber de modo aprofundado. Eu já estou bom, eu já sei o mínimo nos demais. Esse eu preciso saber de modo aprofundado. Eu pego o manual e vou ler esse assunto. Tudo bem? Então, a bibliografia que eu não recomendo são esses manuais para formar base. E depois que forma a base, você pega pontualmente esses manuais, tá? Deixa eu... Pronto. Bem interessante essa aqui. Porque quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu não sei de nada como vencer isso. Uma pergunta que pode parecer boba, mas que é muito relevante, tá, gente? Muito relevante. Se você parar para pensar logicamente, quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Tem até um post que eu fiz sobre isso. Quanto o conhecimento ele está sendo despejado no mundo a uma velocidade que o ser humano não consegue absorver. Então, eu tinha uma pirâmide que eu não sei mais onde está. Onde é que está aquela minha pirâmide, gente? Imagine o seu conhecimento como uma pirâmide, tá? Vamos desenhar bem para ninguém pensar diferente. Uma pirâmide. Engraçado, eu tinha uma pirâmidezinha que mostrava bem. Tá. O seu conhecimento é uma pirâmide. Aqui é a base da pirâmide, aqui é o topo. Isso aqui é o topo, tá? Na base da pirâmide estão os conhecimentos aprofundados que você tem que ter sobre. No topo da pirâmide estão os conhecimentos superficiais. Tudo bem? Ou imagina, para melhorar a sua imagem aí, imagina um iceberg, tá? Um iceberg tem o topo lá em cima, que é bem pequenininho, né? E lá embaixo é gigantesco. O iceberg é gigantesco. Quando você vai começar a estudar, você começa pelo topo. Então, por exemplo, as questões fáceis estão lá no topo. Questões fáceis estão lá no topo da pirâmide ou do iceberg. Então, se você estuda repetidamente aquilo ali, você vai acertar as questões fáceis, tá? E as questões difíceis estão lá na base. Estão na base. E a base é gigantesca, tá? Mas, à medida que o tempo vai passando, você vai descendo. Concordam comigo? Mandem corações se vocês estão entendendo a analogia, tá? A meu ver, o melhor professor é aquele que sabe fazer mais analogias que os alunos entendam. Porque o entendimento por analogia ele é
reconhecido cientificamente como a melhor forma de uma pessoa compreender qualquer coisa, tá? Então, à medida que você vai avançando, você está lá no topo, pegou as questões básicas, envolveu o básico e tudo mais, você vai avançando, você vai aprofundando o seu conhecimento. Sempre que você vai aprofundando o conhecimento, isso aqui vai alargando, então você precisa de mais energia para pegar tudo aquilo ali. Agora, considere que o conhecimento vai alargando de modo infinito. Infinito, galera. Ele vai assim, ó. Ele começa ali, aí ele vai. Considere o ângulo menor possível aqui, tá? O menor possível, ó. Eu fui assim, ó. Tô indo assim, ó. Ele vai alargando. Ele vai alargando. Ele vai alargando. Ele vai alargando até o infinito. Então, quanto mais você avança, mais ele alarga. Então, se você tiver uma carga horária razoável de estudo, você vai fazer isso aqui, ó. Ó, ele tá fazendo isso, tudo bem? Aí você vai fazendo isso aqui, você vai indo pela ponta dele, aumentando um pouquinho. Ou então você vai pelo meio. Ele vai fazendo isso, aí você vai pelo meio. O seu conhecimento vai pelo meio. O seu conhecimento está aumentando. O seu conhecimento está aumentando. Imagine uma pirâmide e está aqui pelo meio. O seu conhecimento está aumentando. Isso da esquerda é o que você está aprendendo. Está aumentando? Tá. Mas o que você não sabe também está aumentando? Tá também, né, gente? Isso daqui está aumentando, a esquerda, mas a direita também está. Então vai aumentar sempre. Não tem como você saber mais do que o conhecimento que é despejado. Então se liguem, vocês não precisam disso. O que é que a gente precisa para passar? Acertar mais questões. Essa é a premissa básica. Para você acertar mais questões, você precisa ler todo o edital? Precisa, gente? Não. Para você acertar mais questões, você precisa ler todo o edital? Precisa saber todo o edital? Não precisa. Para você acertar mais questões, você precisa saber aprofundadamente todos os temas? Não. Para você fazer mais questões, você precisa estudar 10 horas por dia? Não. Então considere isso e verifique se as suas decisões estão sendo baseadas nisso. Provavelmente não. Tá? A última pergunta agora, galera. Está dando 8 horas. Dicas para os momentos que precedem o TRF4. Gente, TRF4, eu vou dar dica para os dois, tá? TRF4 e TRF3. Eu imagino que muita gente vai fazer as duas. Só me digam se vocês estão me escutando, porque tocou o alarme aqui. Oi, meu amor. Tudo bem? Só me digam se vocês estão me escutando. Tocou o alarme aqui e eu não sei se o microfone se mantém. Estão me escutando, gente? Só para responder essa última. Estão me escutando? Massa. O TRF3 e o TRF4, eles vão acontecer muito próximos. Eles têm Internacional e Previdenciário como matérias que vocês, quem estudava, estavam fazendo concurso para magistratura também, não estavam estudando. Então, deem uma atenção maior para essas matérias. Por que, Adalberto? Simplesmente, quem não estava estudando antes essas matérias, tende a esquecer mais facilmente. Pensem comigo. Vocês, quem é habituado a estudar uma matéria, essa matéria tende a ir para a sua memória de longo prazo. Quando você está estudando uma matéria há menos tempo, essa matéria tende a ir mais para a sua memória de curto prazo, que por definição é mais limitada. Então, chega na reta final, você tende a esquecer matérias que você começou a estudar há menos tempo. Então, atenção internacional e previdenciário, são as matérias diferentes. Atenção em humanística, que vai cair. Para as demais, as matérias que vocês estão mal nos simulados, eu imagino que vocês estejam fazendo simulados, as matérias, e com nível de dificuldade, as matérias que vocês estão mal nos simulados, deem mais tempo para leitura, e as que vocês estão bem, só questões. Tudo bem? Só questões das matérias. Então essa é a trinca que eu diria para vocês.
Atenção nas três matérias principais, nas três matérias diferentes, né, que vocês começaram a estudar: internacional, previdenciário, humanística. Nas matérias que vocês estão sabendo bem, questões. Nas matérias que vocês não estão sabendo bem, colocar um pouco mais de tempo de leitura para você avançar, consequentemente revisar mais tempo. Tudo bem? Era isso, espero que vocês tenham gostado. Toda segunda-feira, boletim ADN às 7 horas. Valeu, hein, galera? Espero vocês na próxima.